Olá, um bom dia a todos. Infelizmente, a gente não conseguiu hoje publicar o nosso vídeo da liturgia da palavra do dia 16 de janeiro de 2020. Infelizmente, nós tivemos um problema com o nosso aparelho de celular, que a gente faz as filmagens e as nossas gravações, e só amanhã que nós teremos novamente esse aparelho de celular que deu problema. Hoje nós conseguimos esse aparelho emprestado para poder fazer os nossos vídeos e pelo menos divulgar aí para que vocês possam ainda conseguir ver a liturgia do dia 16 de janeiro de 2020. Nós pegamos aqui da canção nova hoje, a liturgia da palavra. Hoje a cor litúrgica é a cor branca, é a primeira semana do tempo comum, uma sexta-feira. O santo do dia de hoje é o São Bernardo e companheiros mártires. Vamos voltar aqui na liturgia da primeira semana. Nós iremos fazer a primeira leitura. Nosso computador também está um pouco lento, gente, aí vocês não reparem um pouco a demora. Estamos aqui tentando movimentar a tela. Isso. Primeira leitura de hoje. A primeira leitura será do livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 4 a 7 e versículo de 10 a 22. A leitura é um pouquinho grande hoje, então bastante atenção para nós podermos pegar todo o contexto da história narrada no livro de Samuel. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram, foram procurar Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Samuel não gostou quando lhe disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: Atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e de 50 homens, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de armas e de seus carros. Fará de vossas filhas sua perfumista, cozinheiras e padeiras. Tirará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Exigirá o dízimo de vossos rebanhos, e vós sereis seus escravos. Naquele dia clamarei ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel e disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por todos nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Faze-lhe a vontade e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa história, como nós podemos notar aí a narração dela, Samuel era um profeta do Senhor. Ele tinha essa comunhão com Deus, conversava com Deus a todo momento, e em um dado momento da vida, o povo pediu a Samuel um rei,
porque esse povo não estava satisfeito em ser governado pelo nosso Senhor. Não estava satisfeito com o governo de Deus. A verdade é que o governo de Deus é um governo difícil de ser trabalhado, principalmente quando as pessoas pensam em conquistar, em guerrear, em ser maior e ser melhor. Porque o governo de Deus sempre nos convidou a viver o amor, o respeito, a fidelidade, as coisas que geralmente quando nós nos envolvemos com mais pessoas, percebemos que parte ou grande parte desse grupo de pessoas não irá querer respeitar essas vontades, esse direcionamento. E Samuel estava passando exatamente por isso, porque o povo, a sua grande maioria, não queria mais ser governado pelo nosso Deus. Queria ser governado por um homem que pudesse direcioná-los e tratá-los da mesma forma que tantas outras nações viviam. Não estavam satisfeitos com o tratamento de Deus. E Deus, como nós sabemos muito bem, Deus é amor. Deus nos dá o direito de sermos nós mesmos. Por isso, ao procurar Deus, Samuel expôs esse problema. E Deus agiu com amor diante dessa sociedade. Disse a Samuel que fosse feita a vontade do seu povo. E a vontade do povo, com certeza, afastaria Deus do povo. E o povo passaria a oferecer honras e glórias a um rei. Ou seja, deixariam de ter um pacto com Deus para ter um pacto com um homem. E foi exatamente dessa forma que Samuel se colocou diante do povo. E pôs para o povo que, se caso eles não quisessem o reino de Deus, que o perderiam e não conseguiriam conquistar mais depois. Se arrependessem futuramente, não conseguiriam conquistar o reino de Deus novamente. Porque a oportunidade era única e Deus estava com eles. E eles estavam sempre tendo as graças e as boas aventuranças do Senhor, graças a esse governo que Deus havia com eles. Essa é a nossa primeira leitura de hoje. Nós podemos tirar como aprendizado no nosso dia de hoje, muitas vezes as escolhas que nós fazemos para as nossas próprias vidas. Às vezes nós preferimos escolher certas coisas que não são tão valorosas quanto aquelas que Deus coloca na nossa vida. Às vezes nós nos desesperamos e colocamos à frente a nossa ansiedade, a nossa necessidade, os nossos desejos e deixamos de lado Deus. Isso jamais pode ser colocado à frente de Deus. Muitas vezes, hoje, nos tempos que nós vivemos, os homens são enganados por mulheres e mulheres são enganados por homens. Principalmente pela questão do desejo. Às vezes, vivem relações que acabam sendo pecaminosas e as pessoas acabam se afastando de Deus, vivendo relacionamentos pecaminosos, vivendo vidas de pecado e dessa forma se afastando de Deus e perdendo a oportunidade da vida eterna. Nós podemos muito bem nos afastar disso, mas às vezes nosso pecado quer nos segurar, quer manter-nos dentro do mundo errado e nós acabamos não conseguindo nos afastar disso. Com a vinda de Jesus Cristo, o que mudou foi que Deus naquela época não perdoaria aquela nação. E com a vinda de Jesus, Deus perdoaria e como perdoa todas as nações. Deus havia feito uma promessa a Samuel de que se eles não se arrependessem, quisessem seguir aquele caminho, não haveria outra escolha senão abandoná-los. É claro que sabemos que Deus é pura misericórdia. Se caso o povo todo se arrependesse de todo o seu coração e se colocasse diante de Deus, Deus os perdoaria. Mas Deus queria que eles se aproximassem, tivessem a fé necessária e que entendessem que, se eles se afastassem, perderiam a chance de viver a salvação, de ter a oportunidade de viver a comunhão com Deus. Vamos para o Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial de hoje é o Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho, sempre à luz da vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pois sois vós, ó Senhor Deus,
a sua força e sua glória, e por vossa proteção que exaltais nossa cabeça. Do Senhor é o nosso escudo. Do Senhor é o nosso escudo. Ele é nossa proteção. Ele reina sobre nós. É o Santo de Israel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Cantar, a gente sabe muito bem que nós cantamos quando nós estamos muito alegres, muito felizes. Raramente nós cantamos as nossas tristezas. Nós cantamos mais quando estamos felizes e alegres. E quando nós estamos tristes, nós estamos mais propensos a ouvir uma música do que a cantar uma música, porque o nosso coração está partido. Mas no caso aqui nós vemos muito bem que, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O cantar de alegria, de felicidade por Deus nos dá a oportunidade de viver. Nós só seremos gratos a Deus e cantaremos ao Senhor a partir do momento em que nós entendemos o amor que Deus tem por cada um de nós. Essa entrega de Deus de colocar até o seu Filho diante de nós para derramar o seu sangue para a nossa salvação é a grande prova do amor de Deus por cada um de nós. Nós só temos essa conexão forte e poderosa com Deus hoje através das orações, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e graças à misericórdia de Deus. Por isso que nós temos que render glórias, louvores e agradecer a Deus a todo momento por essa comunhão que Ele nos deu e essa oportunidade de estarmos mais perto de Deus. Nós vamos agora para o Evangelho do dia, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem bíblica, nós podemos notar muito bem que Jesus quis nos mostrar, através dos ensinamentos aos mestres das leis, que o valor não está nesse tempo terrestre em que nós vamos viver aqui. Não é na nossa carne e no nosso corpo, mas é no nosso espírito. O nosso espírito tem que estar purificado para podermos alcançar a vida eterna, para alcançarmos a nossa salvação. Porque esse momento no plano terrestre é apenas um momento para que o nosso espírito seja purificado, para que o nosso corpo seja um corpo santo, um corpo voltado às coisas de Deus. Aquele paralítico, ele precisava ser perdoado porque o seu coração havia muita coisa triste, havia muita maldade, havia muita coisa a ser eliminada através das palavras do Senhor. A palavra de Jesus era uma palavra de poder, de retirar de dentro de nós tudo aquilo que tirava a nossa paz. E aquele paralítico não tinha a paz que ele desejava,
porque ele não conseguia compreender exatamente isso, que o problema não era o seu corpo, mas era o seu espírito. O seu corpo, apesar de ser deficiente, não era o problema para entrar no reino dos céus. A única forma de entrar no reino dos céus não é com o nosso corpo, é com o nosso espírito. Estando com o espírito purificado, voltado às coisas de Deus, vivendo os mandamentos, vivendo as orações, nós estaremos muito mais preparados para entrar no reino dos céus. É claro que quando nós temos um corpo saudável, facilita muito para nós não entrarmos em contradição contra as nossas fés, contra a nossa fé e a nossa crença. Muitas pessoas questionam a falta de seus membros ou a sua paralisia e por isso acabam perdendo a sua salvação. Às vezes as pessoas são paralíticas e questionam: por que, Deus, você fez isso comigo? Por que eu tinha que nascer assim? Sendo que na verdade deveria louvar e glorificar a Deus pela oportunidade de estar no plano terrestre, de oferecer a sua vida para praticar o bem e dessa forma alcançar a vida eterna após a sua morte física. O corpo não tem nada a ver com a nossa salvação para a vida eterna, mas é o nosso espírito. Mas nós precisamos utilizar o nosso corpo da melhor forma possível para a santificação do nosso espírito. A santificação do nosso espírito depende diretamente do nosso corpo, mas a nossa salvação para o reino dos céus não depende diretamente do nosso corpo, depende do nosso espírito. Entendendo isso, você tem que compreender que tem que cuidar do seu corpo, mesmo que você seja paralítico, mesmo que lhe falte algum membro, mesmo que você tenha alguma deficiência, seja visual, auditiva, seja qual for. Prepare o seu corpo para levar a palavra de Deus, para glorificar a Deus e adorá-lo. Fazendo isso, você fortalecerá o seu espírito. E fortalecendo o seu espírito, você será levado para o reino dos céus, para a salvação que Deus tanto nos convida a viver. Mas isso depende exclusivamente de você. Na nossa narração de hoje, um paralítico queria ser curado e as pessoas que estavam à sua volta desejavam o mesmo. Tanto que arrancaram o telhado da casa para poderem levar esse homem até Jesus. Ali nós vimos pessoas que eram amigos desse paralítico. Pessoas que fizeram todo o esforço possível para ajudar o seu irmão. Se você tem a capacidade de ajudar o seu irmão, esse já é um começo para você preparar o seu espírito para a sua salvação. É ajudando ao próximo que você será ajudado por Deus. Faça o seu papel, que Deus fará o seu papel com você. Cumpra os mandamentos de Deus e Deus cumprirá com você a promessa da vida eterna. Esse homem foi levado até lá dentro, e lá dentro Jesus falou para esse homem: seus pecados estão perdoados, ou seja, aquilo que o corrompia por dentro, que tirava sua paz, foi retirado de dentro dele e ele passou a viver a paz. Passou naquele momento a compreender que não tinha nada a ver com seu corpo, mas com a busca pela sua salvação. Mas os doutores das leis não conseguiram compreender ou ser curados da mesma forma que esse paralítico foi curado. E por isso ficavam murmurando coisas sobre Jesus, questionando a ação de Jesus sobre aquele homem. E por isso Jesus os questionou se seria mais fácil dar o perdão ou de curar. E como sabemos muito bem, dar um perdão, qualquer pessoa pode perdoar o seu irmão. Mas nós temos a extrema dificuldade de perdoar os nossos irmãos. Aquele homem precisava do perdão de Deus. E Deus o deu o seu perdão. Nós, às vezes, pessoas precisam do nosso perdão e nós não damos o nosso perdão ao nosso irmão. E muitas vezes o nosso irmão precisa do nosso perdão e nós não entregamos a ele o nosso perdão como Deus entregou ao seu filho amado que estava paralítico, precisando do perdão e da paz interior. Agora, esse é o convite para cada um de nós, de perdoarmos o nosso irmão. Mas será que nós queremos perdoar o nosso irmão? Será que nós estamos dispostos a cumprir aquilo que Jesus nos convida a viver? Enquanto nós não assumirmos isso para a nossa vida, nós nunca daremos o perdão ao nosso irmão. Vamos continuar aqui
aqui nós concluímos, o nosso evangelho de hoje está concluído. Nós iremos fazer agora uma oração para colocar aí em agradecimento aos pedidos de oração de todas as pessoas, a participação de todas as pessoas ao nosso canal de oração, que nós possamos estar aí constantemente buscando a Deus, tendo essa sintonia, essa conexão com Deus, tentando entender o que é o amor, porque muitos de nós ainda não compreendemos o que é, e compreender qual é a real missão de Jesus dentro do nosso meio, dentro do nosso catolicismo, dentro do nosso cristianismo. A partir do momento em que nós entendermos a missão de Jesus e começarmos a praticar o amor que somos convidados a viver, nós teremos um mundo muito melhor para se viver e de se conviver com as pessoas. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença para agradecer por mais um dia de vida. Só Tu é Rei, só Tu é Senhor. Só Tu sabe o que tem em nosso coração e de todas as nossas necessidades. Te pedimos agora, Senhor, para cada pessoa que está assistindo ao nosso canal de oração, que Tu possa entrar, tocar, acolher todas as necessidades de cada irmão aqui presente em nossa vida, em nosso canal de oração. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu sabe que nós somos fracos e pecadores e caímos em tentação. Mas eu não quero mais cair, Senhor, e Tu podes me afastar de todos os pecados e me dar a paz que tanto preciso. A mesma paz que esse paralítico sentiu em seu coração quando Tu o perdoou, Senhor. Peço a Ti o Teu perdão. Intercedo a Ti, Senhor. A mesma cura que esse paralítico recebeu de Ti. A mesma cura que esse paralítico recebeu, Senhor. E mostre sobre mim a Tua glória e o Teu poder. Que assim seja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.